Bom dia, pessoal. Meu nome é Joanes e nos próximos minutos nós estaremos reunidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, vocês já me conhecem, né? Já tivemos a oportunidade aí, antes da pandemia, de estar juntos nos retiros, para o pessoal de sexta-feira toda semana, né? Mas nesse momento a gente vai se ver através dessa telinha. Mas eu estou muito feliz de poder estar dividindo esse momento com vocês, tá bom? E hoje o nosso tema é o segundo mandamento da lei de Deus. Na semana passada a gente viu o primeiro e hoje a gente vai ver o segundo mandamento da lei de Deus, que eu vou escrever aqui embaixo. Vocês já tiveram contato com esse tema lá no início da crisma de vocês e agora a gente está revendo. E apesar de tudo, esse está sendo um momento importante para nós da crisma passarmos e relembrarmos para vocês os pontos que a gente acha mais interessantes que vocês frisem. Então, se a gente está dando 2 vezes o mesmo tema, é porque esse tema é de uma importância enorme. Mas antes de falar sobre o segundo mandamento especificamente, vale a gente dar uma relembrada nos mandamentos de forma geral. Primeira coisa, os mandamentos estão no livro de Êxodo, capítulo 20, tá bom? Então, se um dia você quiser saber quais são os mandamentos, você pode pesquisar no Google, ok. Mas se você quiser olhar na palavra... Opa! Vamos lá. Na palavra, vou abrir do lado certo, né? Eles estão no livro de Êxodo, capítulo 20. Como o André falou na semana passada, a segunda coisa que vale a gente frisar sobre os mandamentos de forma geral. Os 3 primeiros mandamentos que vão aparecer aqui, se referem ao seu comportamento, à sua conduta para com Deus. E os outros 7 mandamentos da lei de Deus, além desses 3 aqui, que vão aparecer aqui, se referem à sua conduta para com o próximo. Outra coisa que vale a gente frisar. Os mandamentos estão em ordem de importância. Então, qual é o principal mandamento? O próprio Jesus vai falar pra gente na Bíblia, que é o primeiro mandamento. O segundo mais importante, o segundo mandamento. O terceiro, vamos lá, vamos ver. Pergunta difícil, hein? Isso aí, terceiro mandamento. E assim sucessivamente. Então, não cumprir o sétimo mandamento é mais grave do que não cumprir o 10º mandamento. Só que não cumprir os 2 mandamentos é pecado. Então, não tem jeito, tá errado do mesmo jeito. 2 coisas a mais que vale a gente falar, que estão intimamente ligadas. Não cumprir os mandamentos quer dizer não ir para o céu. Então, para ir para o céu, o mínimo esforço para ir para o céu é cumprir os mandamentos. Então, os mandamentos, além disso, dizem ou não o que é pecado. Quer ver se você cometeu um pecado? Vai ver se você foi contra os 10 mandamentos, tá bom? Esse aqui eu já falei no meio da explicação do anterior. Mas os 10 mandamentos são o mínimo esforço que a gente precisa fazer para alcançar o céu. Se a gente quiser ir além, tem um cara que mostrou pra gente como que a gente vai além. E além de fazer o mínimo esforço, a gente tira 10 na prova. Não é só tirar o 7 e ir pro céu, é tirar 10. Tem um cara aí que mostrou isso pra gente, que foi Jesus. Ele veio aqui e através da sua vida mostrou pra gente como a gente é santo, muito além de ser salvo. Tudo bem, agora a gente já deu uma passada geral sobre a importância dos mandamentos, né? Então vamos aprofundar especificamente no segundo mandamento, que é o nosso tema de hoje. Não tomará o nome do Senhor teu Deus em vão. Ou não tomará seu nome em vão, a gente tem algumas variações aí. Mas o texto completo diz exatamente o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá como inocente aquele que tomar em vão o nome do Senhor teu Deus. Então, no próprio texto completo do mandamento, a gente já tem a consequência do que vai acontecer com quem não cumpri-lo. O Senhor não tomará como inocente, o Senhor tomará como culpado. E o céu não é dos culpados, o céu é dos inocentes. Por isso, na redação, do mandamento, a gente já tem a consequência de o que vai acontecer com quem não cumpri-lo. Outra coisa interessante, e aí eu já estou dando um contexto geral sobre o segundo mandamento. Eu ainda vou aprofundar
um pouquinho mais, mas para a gente entender, né, o contexto do segundo mandamento. Um ponto que vale a gente colocar aqui. O nome de Deus, lá nos povos antigos, era exaltado de tal forma que, por exemplo, os povos de Israel nem diziam o nome de Deus. Era um nome que nem era dito, né? Eles substituíam por Senhor, né? Que é o Kyrios ou Adonai em algumas traduções. Mas Jesus veio na Terra e mostrou que Deus é um Deus próximo, que Deus é um Deus amigo, que Deus é um Deus que está conosco. Por isso a gente pode chamá-lo de Abba, né? Paizinho, ou a gente pode chamá-lo de Deus mesmo, para que a gente entenda que Deus é um Deus próximo. A gente precisa cada vez mais de buscá-lo, mas ele está acessível. A gente precisa só fazer a nossa parte. Eu disse lá no início, né? Os mandamentos estão em ordem de importância. Então vamos meditar um pouquinho mais sobre isso. Não tomar o nome de Deus em vão é mais importante do que não matar. Não tomar o nome de Deus em vão é mais grave do que não guardar domingos e dias santos. Não tomar o nome de Deus em vão é mais grave do que respeitar pai e mãe. E aí você fica pensando, Pelo menos eu, né? por que não tomar o santo nome de Deus em vão é mais grave, por exemplo, do que guardar um domingo, se também se refere à relação para com Deus. Mas fica fácil a gente entender, porque o terceiro mandamento, vocês ainda vão ver, mas rever, né? O terceiro mandamento, ele fala sobre a prática da oração, né? Implicitamente. Fica claro pra gente que o terceiro mandamento quer que a gente reze. Mas como é que eu vou rezar e falar a um Deus que eu não conheço, que eu não respeito o nome? Então, para melhor rezar, eu preciso melhor conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu consigo me aprofundar e ter intimidade. Então, para que o terceiro mandamento seja cumprido em sua plenitude, é de suma importância que eu guarde o segundo mandamento. Então, por isso que ele é mais importante do que o terceiro. Outro ponto importante para os estudiosos de plantão aí. Onde que eu vou achar sobre o segundo mandamento? Nos documentos da igreja, por exemplo. Eu vou trazer aqui do catecismo, né? Que eu acho que é o que, pelo menos na Crisma, rege muitos dos nossos encontros. O catecismo tem 25 parágrafos sobre o segundo mandamento. Ou seja, dá pra gente ter aí uma boa noção e eu poderia falar aqui 30 minutos somente sobre esses 25 parágrafos. Mas não, eu tentei trazer as coisas de forma compilada para vocês, para a gente conseguir ver o máximo de coisa possível sobre o segundo mandamento. Mas tem 25 parágrafos e ficam nesses parágrafos aqui embaixo, ó, 2142 a 2167. A gente já viu os aspectos gerais do segundo mandamento. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesses três pilares que eu coloquei aqui do lado. Então vamos começar por esse aqui de cima, a importância do nome. E aí eu não falo do nome de Deus, eu falo a importância do nome. Claro que a gente vai aprofundar também sobre o nome de Deus, mas para que vocês entendam o quão importante é, né, o nome de qualquer coisa. Eu queria começar com um exemplo. Eu vou te fazer uma pergunta e eu tenho certeza que eu vou acertar a sua resposta, tá bom? O que é isso aqui? Tenho certeza que você falou uma caneca. Tá, o que é isso aqui? Tenho certeza que você falou uma cruz. O que é isso aqui? Tenho certeza que você falou uma Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque tem uma coisa muito importante. O primeiro modo pelo qual você se refere a algo é o nome dessa coisa, né? Por isso que quando eu levantei aqui, você já falou, isso aqui é uma caneta, isso aqui é uma cruz, e assim sucessivamente. Se alguém chegar aí do seu lado agora, a pessoa que mora com você, e falar o que é isso, ou quem é esse, você provavelmente vai falar, o Joanes, né? Então, entendam que o nome é o primeiro aspecto que a gente define algo. Outra coisa interessante que vale a gente refletir. Antigamente, o nome da pessoa dizia muito sobre ela. Quem aí já leu livros antigos ou viu séries antigas, o nome da pessoa dizia, por exemplo, quem era o pai dela. O nome da pessoa dizia, por exemplo, de onde ela veio, né? Hoje, a gente acabou que banalizou o nome, né? Ou vocês acham que minha mãe colocou meu nome de Joanes porque ela queria a versão grega de Deus é cheio de graça, de agraciado por Deus? Não, ela colocou Joanes por outro motivo. Então, hoje, muitas vezes a gente acaba por, não é banalizar, mas por não dar tanta importância, assim, à escolha do nome no sentido de
trazer com ele aquilo que a gente espera da pessoa que está recebendo aquele nome. Terceira e última coisa, quando a gente vai falar sobre a importância do nome, de forma geral. O nome traz consigo uma sensação, uma experiência, um sentimento atrelado a ele. Quer ver uma coisa? Se você está vendo esse vídeo agora, eu vou falar uma palavra que vai te causar um sentimento. Nutella. Nossa, que vontade de comer uma Nutella, não é verdade? Eu só precisei falar Nutella e já veio todo um sentimento do gosto da Nutella, da necessidade que você tem agora de comer a Nutella. Ou, por exemplo, outra coisa, churrasco, pizza, né? A gente fala aí de comida. Ok, mas a gente poderia falar também de pessoas próximas. Mãe, quando eu falo a palavra mãe, ou pai, vai traduzir um sentimento para você, que é diferente, que é um sentimento só seu, né? Ou, por exemplo, quando a gente vai ser mais específico ainda, para mim, Joanes, quando eu ouço o nome Jaqueline, é o nome da minha mãe. Então, se você se apresenta para mim como Jaqueline, a primeira coisa que eu vou lembrar é da minha mãe. Então, entendam que o nome traz consigo o significado dele, que é único para cada um, até mesmo o nome de Deus. Quando a gente fala o nome Deus, cada um vai ter o seu sentimento, baseado na sua experiência com Deus. Tendo entendido quão importante é o nome, fica fácil de a gente entender o segundo mandamento. Uma vez que eu tenho toda uma importância do nome, como eu vou tomá-lo em vão, né? E mais do que isso, como que eu vou conhecê-lo mais? Porque quanto mais eu conhecer a vida de Jesus, quanto mais eu obedecer os mandamentos e conhecer as leis de Deus, mais esse nome vai ter significado para mim. E mais eu vou aprender a amá-lo e vou aprender a não tomá-lo em vão. A palavra de Deus, a Bíblia, vai nos dizer: pedi em meu nome vos será dado, né? Por isso que a gente sempre, quando a gente vai estar reunido, a gente começa em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Porque a gente sabe que o que a gente pedir com o coração apontado para Deus, nos será concedido. Também na palavra de Deus a gente tem em Isaías 43, capítulo 1, ou no nosso catecismo, que Deus vai chamar a cada um de nós pelo nome. Então, o nome também... Caraca, vocês viram a mosca que passou aqui? A mosca gigante. Então, agora que ficou clara a importância do nome e a importância de conhecer mais a Deus para melhor chamá-lo pelo nome, a gente consegue ir para o nosso segundo ponto do encontro, que é Jesus e o nome de Deus. Top, como dizem aí os mais jovens. E eu me incluo nesse grupo, com licença. Primeira coisa de todas, lembra que eu falei para vocês que os mandamentos são um mínimo esforço para a gente alcançar os céus? E que Jesus nos mostrou o caminho de gabaritar essa prova, de ser santo? Então, Deus também nos mostra o segundo mandamento do modo gabarito, do modo... Jesus nos ensina o segundo mandamento do modo pleno. Não só não tomar o nome de Deus em vão, mas santificá-lo. Na oração do Pai Nosso, que também tem os 7 pedidos em ordem de importância, o primeiro pedido é esse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então, não só não tomá-lo em vão, Jesus nos dá o desafio e Jesus nos ensina que, além de não tomá-lo em vão, nós temos que santificá-lo. Esse talvez seja o ponto mais importante do encontro de hoje, porque a crisma é o sacramento que a gente mostra a nossa fé para Deus, e que a gente mostra uma fé não de alguém que quer ser salvo, mas de alguém que quer ser santo. Então, sempre quando você pensar no segundo mandamento agora, além de pensar, não vou tomar o nome de Deus em vão, eu tenho que pensar na missão que nós temos de santificar o nome de Deus. Dentre as muitas vezes que Jesus fala do nome de Deus, eu tirei aqui um capítulo da Bíblia, especificamente, onde essa referência ao nome de Deus é muito forte. E a gente consegue entender a importância do nome de Deus para Jesus. E, consequentemente, para a gente, uma vez que a gente tem que ter um coração como o coração de Jesus. João capítulo 17, o versículo 6 vai dizer assim para a gente: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Então, dentre as muitas coisas que Jesus poderia falar para Deus,
Jesus escolheu falar isso. Eu manifestei o teu nome. Eu não só não tomei-o em vão, mas eu mostrei para eles a importância do teu nome. Aí depois ele vem no versículo 11 e fala: Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Então é através do nome de Deus, guarda-os em teu nome, é através do nome de Deus que nós seremos um com Ele. É conhecendo e não somente sabendo. Olha a diferença entre saber e conhecer. Eu sei quem é você, mas eu não te conheço, provavelmente. Talvez eu conheça alguns dos que estão vendo esse vídeo. Agora, se você fala da minha mãe, e aí olha o nome atrelado ao sentimento, né? Se você fala da minha mãe, eu a conheço. Eu não somente sei quem é. Então, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer. Jesus falando para Deus. O Senhor, Deus, deu a missão ao teu Filho, Jesus, de fazer nós conhecermos e não somente sabermos o nome dele, a fim de que sejam um como nós, que é o que eu já disse ali atrás, de que através do nome de Deus nós seremos um com o Pai. E aí esse capítulo termina falando o seguinte: manifestei-lhes o teu nome, e ainda hei de lhes manifestar, para que o amor com que me amaste esteja nele e eu neles. Então, aí Jesus já fala da importância do nome atrelada ao amor. E aí eu queria colocar para vocês, né? Entendam que o conhecer a Deus, que o manifestar o nome de Deus, tem um único objetivo, que é mais importante ainda do que conhecer o nome de Deus. O que seria mais importante do que conhecer o nome de Deus? Amar a Deus. E aí é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então o segundo mandamento, olha que coisa bonita. Conhecer a Deus tem um único propósito, que é o seguinte: tornar-se um com o Pai e amá-lo. Amá-lo. Esses cachorros, cara. Então conhecer o nome de Deus é importante para única e exclusivamente uma coisa: amá-lo sobre todas as coisas. Por isso o mandamento principal de todos é amá-lo sobre todas as coisas. Ou seja, vamos meditar um pouquinho sobre esse versículo aqui. Jesus falando: eu manifestei para eles, para todos os discípulos e aqueles que aceitaram a palavra de Deus, o teu nome. E ainda lhes hei de manifestar, ou seja, não acabou. Não vai acabar quando Jesus morrer e ressuscitar. Ele vai continuar, né? Para quê? Para que Jesus manifestou o nome do Pai? Para que o amor de Deus esteja conosco. Então, honrar o nome de Deus, não tomar o nome de Deus em vão, conhecer o nome de Deus, que já é mais do que isso, e principalmente o gabaritar a prova, santificar o nome de Deus, tem um único objetivo: receber o amor de Deus. E aí a gente entende porque o primeiro mandamento é maior do que o segundo mandamento. Porque amar a Deus sobre todas as coisas é o principal deles. E para isso eu preciso santificar o nome de Deus. Continuando a nossa leitura. Para que o amor com que me amaste esteja neles e, consequentemente, eu neles. Então, quando a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas, claro, santificando o seu nome, conhecendo o seu nome, não tomando-o em vão, quando a gente passa a amar a Deus sobre todas as coisas, não só o amor de Deus estará conosco, mas o próprio Deus. Porque a gente já aprendeu. Se a gente pudesse resumir Deus em uma palavra, que é impossível, a gente resumiria na palavra amor. Então, a partir do momento que a gente ama a Deus sobre todas as coisas, conhecendo, santificando, não tomando em vão, a gente é capaz de ter Jesus e Deus dentro da gente, de estar em perfeita comunhão com Deus. Aleluia, Deus. Agora que a gente já entendeu, né, Jesus na história. Quando Jesus entra na história, tudo fica mais bonito, né? Olha que coisa legal. A gente vai entender quando que a gente peca contra o segundo mandamento.
Eu vou falar para vocês, vou ser bem sincero. Eu não gosto muito dessa parte. Porque a partir do momento que a gente entende que a gente só precisa amá-lo, conhecê-lo, santificá-lo, fica fácil da gente entender o que a gente não precisa fazer, o que a gente não pode fazer. A partir do momento que eu sei o que eu posso fazer, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer vem em consequência. Então tudo que eu vou falar agora é consequência do não cumprimento daquilo que eu falei aqui em cima. Talvez muito do que eu vou falar você já conheça. Mas eu separei aqui alguns aspectos que caracterizam o não cumprimento do segundo mandamento, que por consequência caracterizam uma falta grave, um pecado grave, e que por consequência nos afastam da graça de Deus e de alcançarmos o céu. Preciso ser claro, pecou contra o mandamento, tem que confessar, não tem jeito. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro deles, tratar o nome de Deus e as coisas sagradas de forma irrisória. Não é somente zombar, é tratar de forma irrisória, não dar o devido respeito. Então não é somente não falar mal, é prezar por. Não prezar por caracteriza uma falta grave, ok? E eu não preciso falar sobre o sarcasmo com as coisas de Deus, sobre a depreciação, porque isso é bem mais grave do que, por exemplo, não depreciar. Vamos lá, galera. Agora 2 pontos sobre uma expressão que a gente fala muito, juro por Deus, né? Jurar por Deus. Dois pontos que são falta grave. Primeiro, jurar em falso, né? Eu juro por Deus por uma mentira, né? Isso aqui eu não preciso nem falar o quão grave é. Mas o segundo, que talvez você não tenha pensado, jurar por Deus por coisas irrelevantes, por mais que sejam verdade. Eu juro por Deus, eu falando para minha mãe, eu juro por Deus que eu não deixei a louça em cima da mesa. Isso é algo relevante? Por mais que seja verdade, por mais que eu não tenha deixado a louça em cima da mesa, isso não é algo relevante. Então, a partir do momento que eu tomo o nome de Deus e juro por ele, por algo irrelevante, eu estou, de alguma forma, colocando a importância dele em linha com a importância dessa coisa que eu estou jurando. Vou jogar lá embaixo o nome de Deus? Não. Quando a gente jura por Deus, a gente escolhe jurar por Deus, a gente tem que escolher jurar por Deus por coisas sagradas, por coisas que vão nos levar para o céu, por coisas que são tão relevantes, não há, mas que dentro da nossa capacidade humana, a gente julgue tão relevante quanto o nome de Deus. Então, cuidado com os juramentos por Deus. Agora, 2 pontos com a outra mão sobre promessas com o nome de Deus. Um caracteriza uma falta grave e outro caracteriza um ponto de atenção. Você não está pecando contra o segundo mandamento, mas cuidado, porque isso é errado. Primeira delas, que caracteriza uma falta grave: fazer uma promessa a Deus e não cumpri-la. Assim como jurar o nome de Deus por coisas falsas, né? É uma mentira. Você prometeu algo a Deus que você não cumpriu. Então isso é uma falta grave contra o segundo mandamento. Agora, algo que é errado, que a gente tem que sempre se policiar para não fazer, embora não caracterize um pecado grave. Fazer uma promessa a Deus que não vai de encontro ao nosso crescimento espiritual, tá? Então, tendo entendido isso, a gente consegue entender quando devemos fazer promessas a Deus. Somente quando aquela promessa vai nos levar a algum crescimento espiritual, vai nos levar de encontro ao céu. Ainda sobre promessas, temos que tomar cuidado com as promessas, desculpem a palavra, mas com as promessas estúpidas. Por muitas vezes nós fazemos promessas estúpidas e em vão. E aí entendam que a gente precisa entender qual é a intenção dessa nossa promessa. Eu vou subir a escada da Igreja da Penha de joelho por subir? Sério? Eu vou andando até a Aparecida por andar? Agora, se eu for andando, rezando um terço, ou se eu for andando, meditando a liturgia das horas, por exemplo, não sei, mas se isso for me agregar algo espiritualmente, para além do simplesmente andar e me cansar, ok. Mas agora, se eu vou subir a escada da Penha de joelho, eu tenho certeza que Deus ficaria mais satisfeito se você fizesse uma promessa para Ele de participar da Santa Missa durante 7 dias seguidos e comungando todos esses dias. É lícito que a gente troque elas por algo que claramente vai agregar espiritualmente pra gente, mais do que aquela promessa que a gente fez. Agora a gente vai para as coisas óbvias, né? Piadas sobre coisas sagradas. E aí aqui a gente tem 2 pontos também. As piadas que usam
como veículo as coisas sagradas e as piadas que ridicularizam as coisas sagradas. As que ridicularizam as coisas sagradas, claramente, a gente tem um pecado contra o segundo mandamento. Agora, quando a gente usa como veículo as coisas sagradas para fazer uma piada, e aí eu vou pensar num exemplo aqui, eu falo para vocês. Enfim, não consigo pensar em nenhum exemplo. Mas quando a gente, por exemplo, ridiculariza uma outra coisa, mas no meio da piada tem uma coisa sagrada, que contextualiza aquilo tudo, sei lá, as pessoas estavam no céu, ou as pessoas estavam na porta do céu com São Pedro, e aí você vai ridicularizar a pessoa, né? Usando as coisas sagradas como veículo. Isso é errado. Embora não seja uma falta contra o segundo mandamento, é errado. Agora, o que é a falta contra o segundo mandamento? Quando eu ridicularizo a coisa de Deus, quando eu ridicularizo aquilo que é sagrado. Quando o alvo da piada não é, sei lá, uma pessoa que estava ali na porta do céu ou que estava na igreja, mas a própria igreja, o próprio céu. Aí eu tô pecando gravemente. Quer dizer que eu devo ficar fazendo piada por aí, colocando como ambiente as coisas sagradas e as coisas de Deus? Não, porque é errado. Só não é pecado. Mas, cara, a gente vai ficar andando pertinho da linha do pecado ou a gente vai andar bem longe dela, que foi o que Jesus fez? Outro ponto que talvez que você não tenha pensado, mas é bem óbvio também. Ter vergonha de anunciar as coisas de Deus. E aí eu abro um parênteses aqui. Tem gente que tem vergonha de tudo. E aí a gente precisa entender, né? Cada caso é um caso. Mas eu, por exemplo, eu não me considero uma pessoa tímida. A partir do momento que eu me vejo diante de uma situação com amigos que não são da igreja, ou enfim, com pessoas que não são da igreja, que eu tenho a oportunidade de dizer ali, de proclamar a palavra de Deus e que eu escolho ficar quieto, ou mesmo que eu escolho corroborar com uma ideia que vá contra as coisas de Deus, eu estou pecando grave contra o segundo mandamento. Eu estou tendo vergonha de anunciar o nome de Deus, que na verdade devia ser a diretriz da minha vida, que na verdade devia ser o motivo pelo qual eu estou ali com aqueles amigos. Então, a partir do momento que eu tenho vergonha disso, vergonha de anunciar o nome de Deus e as coisas de Deus, eu estou pecando grave contra o segundo mandamento. O catecismo vai dizer em um dos parágrafos, né, algo que eu achei bem interessante, que também caracteriza uma falta contra o segundo mandamento. Qualquer ofensa, ódio ou desafio com o nome de Deus. A gente ter raiva de Deus por algo que aconteceu, a gente ofender a Deus por algo que aconteceu. Mas eu pego aqui o desafio. Muitas vezes a gente acha que Deus não é capaz de fazer, mas que na verdade ele não quis fazer. Ele não achou que aquilo era o bem para a nossa santificação. E a gente tenta desafiá-lo de alguma forma. Quantas vezes na nossa cabeça a gente faz isso? Então para pensar aí que isso é uma falta grave contra o segundo mandamento também. Essa aqui a gente não precisa nem falar. Mas vamos lá. Quando a gente usa as coisas de Deus para algo errado. Ai, vou rezar aqui um Pai Nosso, sou um ladrão, vou rezar aqui um Pai Nosso para isso dar certo. Tô jogando futebol no domingo e vou rezar para alguém se machucar, aquele cara do outro time que joga muito se machucar. Sobre futebol até, né? Quantas vezes a gente, sei lá, vou pedir a Deus aqui para eu ganhar do videogame do meu amigo. Cara, a gente tá fazendo pedidos a Deus em vão para coisas que não vão nos santificar. Mas, enfim, esse ponto aqui fala especificamente sobre quando a gente toma o nome de Deus e, enfim, fala com Deus para algo que é errado. Tá bom. Tudo isso que eu coloquei aqui como faltas contra o segundo mandamento se aplicam não somente ao nome de Deus, mas ao nome de Jesus também. A partir do momento que Jesus fala em João, capítulo 14, versículo 13, isso aqui que tá aqui embaixo. Eu não lembro o que é direito que eu escrevi ali, mas eu vou olhar agora. Olhei, Qualquer coisa que me pedires, Jesus falando, em meu nome, vô-lo farei. Ou seja, o nome de Jesus é importante, assim como o nome de Deus é importante, porque Jesus é Deus, não é verdade? Então, tudo isso que eu falei para com Deus, se refere para com Jesus. E mais do que isso, o Catecismo vai nos dizer, no capítulo 2146, que não só a Jesus, mas também a Virgem Maria e a todos os santos. Tá bom? Então, tudo aquilo que a gente entendeu sobre a importância de Deus e tudo aquilo que a gente entendeu sobre pecar contra o nome de Deus se aplica também pecar contra o nome de Jesus, pecar contra o nome da Virgem Maria e ao nome de todos os santos. Então, também é grave ridicularizar o nome dos santos. Também é grave jurar em nome de um santo, fazer uma promessa a um santo. A nossa igreja vai dizer que além da Virgem Maria e a todos os santos, isso se estende também às palavras contra a igreja de Cristo e também às coisas sagradas. Ao nosso Padre,
E aí a gente entende o respeito que talvez você tenha... eu, por exemplo, quando eu entrei na Crisma, fiquei impressionado o respeito que os catequistas tinham com o padre. Porque a posição do padre é uma posição sagrada. Ele é um sacerdote da Igreja de Cristo. Então, tomar o nome do padre em vão, falar mal, ridicularizar, fazer piada com, fazer promessa com o nome do padre, é um pecado contra o segundo mandamento. Porque é uma coisa de Deus, é uma coisa sagrada. E aí, por isso, a gente ama tanto o nosso padre. Porque Jesus nos ensinou não somente a não tomar o nome de Deus em vão, mas a santificá-lo, né? A amá-lo, a conhecê-lo. Então a gente não quer só não falar mal do padre, não quer só não falar mal do sacerdote de Cristo. A gente quer conhecer, a gente quer amar, a gente quer todos os dias fazê-lo ser santo pelo sim que ele deu. Pelo sim que ele deu a ser instrumento de Deus e a fazer parte da igreja de Deus. Pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Na semana que vem a gente vai trazer aí um próximo tema. E fiquem com Deus. Estou com saudades. E qualquer dúvida você pode perguntar ao seu catequista. Você pode perguntar para mim também. Certamente aí, se você não tem, o seu catequista vai ter o meu contato. É isso. Estamos juntos. E permaneceremos sempre unidos. Em nome de um Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo.